dia, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver. Palma a palma, mão com a mão. E agora um abraço de coração. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ana Belo e hoje eu vim contar mais uma história para você. Mas antes de começar, você já sabe, né? Deixa eu me descrever. Eu tenho a pele clara, os olhos castanhos, os cabelos cacheados e ruivos. E estou usando um casaco com um fundo assim creme e uns gatinhos azuis. Eu estou usando uma calça azul bem clarinha e estou segurando um violão. Eu tô aqui no estúdio da Multirio, que é um lugar bem colorido. A parede de trás de mim é laranja e tem umas prateleiras com vários objetos. Tem vaso de planta, tem livro, tem bonequinho, tem um monte de coisa divertida. Agora sim, vamos começar? A história de hoje é sobre uma menina que não queria ler. Da Shelley Benita Frankel, com ilustrações do Rodrigo Eli. E a editora é essa aqui, ó, Flamingo. Vamos conhecer essa história? O professor acabara de devolver as provas corrigidas quando a campainha soou. Pé! Os alunos correram. Recreio! Alguns se atropelavam no caminho do pátio da escola. Todos, menos Letícia. Olha só. Permaneceu sentada em seu lugar por mais alguns instantes, olhando o papel recebido. Era mais uma nota 10. Mas aquilo não a empolgava. Na verdade, entristecia. Ela precisava, assim, de novos desafios. Letícia era uma menina muito inteligente, sabe? Curiosa de fato e criativa. Suas boas notas eram resultado do seu empenho e participação nas aulas. Era capaz de lembrar cada explicação do professor, o que ajudava muito nas provas. Mas nem de longe abria um livro. Letícia, ela era muito inteligente, simplesmente não queria ler, sabe? Lia apenas o estritamente necessário para a escola e pronto. Fora isso, nada. Agora que as férias estavam começando, a ideia da menina era ler menos ainda e ver o maior número de filmes possível. Sim, Letícia não gostava de ler, mas sempre adorou uma boa história. Várias vezes, em meio às animadas conversas com a avó, olha só ela conversando com a avó, ela se pegou pensando, aquela história daria um bom filme. Ela podia entender a importância da leitura em uma placa de trânsito ou na saída de emergência de um cinema. Mas por que ler um livro? Por que gastar dias lendo um livro quando podia ver um filme assim em 2 horas, cheio de efeitos visuais e sonoros? Era isso que ela não conseguia entender. Chegando em casa, Letícia logo entregou a prova para a mãe. E, diferentemente da filha, a mãe deu pulos de alegria. Uau! Mais um 10, filha! Ai, que alegria! Muito bem, querida, que orgulho eu tenho de você. Essa era realmente a parte que mais gostava das notas que tirava, ver a alegria da mãe. Mas Letícia sabia que precisava informá-la da sua decisão, né? Olha só, mãe. Durante o ano todo, eu me esforcei na escola e tirei boas notas. Agora eu estou de férias, eu decidi que só volto a ler qualquer coisa que seja no início do próximo ano letivo. A mãe ficou indignada com o comentário da menina, mas conhecia a filha muito bem. Não adiantaria confrontá-la agora. Fora isso, a menina tinha um bom argumento. Se esforçara muito na escola, não podia negar. Logo bolou um plano. Sabe que isso é um absurdo, que não posso concordar. Vamos fazer um trato, Letícia. Tem um livro que eu quero ler há algum tempo. Vamos lê-lo juntas, um capítulo por dia durante uma semana. No resto do seu tempo, você pode ver quantos filmes quiser, dormir tarde, como eu sei que gosta. Vamos lá, passaremos bons momentos juntas. Mesmo se o livro for ruim, a mãe realmente conhecia bem a menina. Como mãe de 3 filhas, sabia que frequentemente não dava assim toda a atenção que sua filha mais velha gostaria de receber. Letícia realmente não era como as outras meninas de sua idade, ansiava por passar mais tempo a sós com a mãe. E acabou concordando com a proposta. Está bem, mas só vou ler um capítulo por dia durante uma semana. Não leio mais nada nas férias.
E assim foi. Letícia acordou na manhã seguinte animada. Era seu primeiro dia de férias. Selecionou vários filmes para ver, dos mais variados gêneros. Vendo aquilo, a mãe logo a chamou. Vamos, Letícia, vamos ler logo o capítulo de hoje para você poder ver seus filmes depois. Falando isso, a mãe puxou da estante um exemplar de A Jornada de Anita. Era um livro de fantasia, cheio de mistérios e criaturas mágicas. Letícia estranhou a escolha. Não parecia ser algo que a mãe buscasse ler há algum tempo. Por outro lado, agradeceu, sabe, por não ser nada mais enfadonho. A mãe conhecia o gosto de Letícia e procurou algo que atiçasse a sua curiosidade. Aí começaram a leitura. Ai, Anita é uma sereia que, como todas as sereias, tem pernas fora da água. Saiu do mar com o sonho de ir atrás da cidade perdida, que, conta a lenda, era uma cidade toda esculpida em ouro, mas que ninguém conhecia ao certo a sua localização. A única pista de Anita era um mapa que estava em uma pasta que ela encontrou em um navio afundado perto do Recife que vivia. Letícia tinha que admitir, a história lhe parecia bem interessante. Mas como seria melhor em um filme? O livro mal tinha apresentado os personagens principais e o primeiro capítulo chegou ao fim. Letícia até gostou que leu, mas jamais daria o braço a torcer. Acabou, ótimo! Posso ver meus filmes agora. Um bolo, vou fazer um bolo, tá, minha filha? Um bolo? Que legal! Posso ajudar? Pode sim. Vou buscar a receita para você ler para mim. Ler receita? Letícia queria seguir com a sua resolução de não ler mais nada nas férias. Então, logo desistiu da ideia de ajudar no bolo. Esquece, mãe, deixa pra lá, eu vou ver meus filmes. Começou a assistir o filme. Da cozinha vinham as risadas da mãe e da irmã. A irmã menor que fazia o bolo. Tentou se concentrar no filme, mas ficou realmente difícil quando o cheiro do bolo começou a sair do forno. Fez Letícia perceber que perdeu um tempo assim precioso que podia ter aproveitado com a família. Os próximos dias se seguiram, mais ou menos da mesma forma. O livro estava cada vez mais intrigante, mas isso Letícia nunca iria admitir. Após a leitura, Letícia sempre procurava um filme para ver e perdia bons momentos em família. Um dia foi um jogo novo que ela se recusou a ler as regras. Em outro foi um e-mail da avó que chegou contando histórias engraçadas da sua viagem. Ela fingiu desinteresse para não ter que ler. Houve até um dia que ela se recusou a ajudar a mãe a tratar a febre da bebezinha da família porque não queria ler a bula do remédio. Quando a irmã menor chorava muito, a mãe pediu que Letícia lesse uma história para acalmá-la. A menina tomou uma decisão. Não iria mais perder os momentos em família, mas ainda se recusando a ler. Acalmou a menininha contando histórias que inventava assim na hora da sua cabeça. Foi tão divertido que a irmãzinha logo parou de chorar e entrou na brincadeira. Muitas vezes contribuía também na criação dos enredos, tornando a brincadeira cada vez melhor. Assim, passou a primeira semana das férias. Pronto, acordo cumprido. Nada mais de leitura nas férias. Mas Letícia não admitia, mas ela sentia falta da leitura com a mãe. E, estrategicamente, a mãe escolheu um livro com 15 capítulos. Segundo combinado, ler apenas 7 com a filha, né? Exatamente como a mãe esperava. A curiosidade de Letícia não deixava a menina. Ela precisava mesmo saber como a história terminava. Será que a Anita chegou a tal cidade? Ficou rica? E os elfos e fadas que encontrou pelo caminho ficaram amigos? Eram tantas perguntas que Letícia já não conseguia pensar em outra coisa. Não tinha mais jeito. Foi chamar a mãe. Mãe, você não quer saber o que aconteceu com a Anita? Vamos ler mais um capítulo. Filha, agora não posso. Eu tenho que terminar de lavar essas roupas. Olha só. E no dia seguinte, mãe, vamos ler mais um pouco? Tenho que guardar as compras do supermercado, minha filha, não posso. E assim foi a semana toda, até que Letícia não aguentou mais. Sentou, abriu o livro e quase que de imediato foi transportada para um mundo novo, cheio de magia e aventuras. Agora, ela fazia parte da história e seguia ao lado de Anita em busca da cidade perdida.
ficou amiga de 2 elfos, uma fada e até de um centauro, um gigante. A ajudou a atravessar um desfiladeiro e um cavalo alado a levou ao topo de uma montanha. Vocês acreditam? Ai, mãe adorava ver Letícia assim, absorta na leitura. Até ficava feliz quando a chamava e não era respondida. Seu plano tinha dado certo. Quando Letícia finalmente acabou a leitura, parecia outra pessoa. Parecia realmente ter viajado o mundo e vivido uma aventura. Até sua maneira de falar estava diferente. Usava as palavras novas que deixaram seu vocabulário mais rico, com uma eloquência verbal bem mais madura. Parecia ter crescido anos em apenas algumas horas. E, principalmente, parecia ter se divertido muito. Vendo aquilo, a mãe deu pulos de alegria. Pulos ainda maiores do que aqueles que deu com a última nota 10 da menina. Letícia achou graça da mãe, mas entendeu seus motivos. Letícia, tenho algo para você agora. E falando isso, mostrou o filme que tinha comprado para a menina. O quê? Fizeram um filme desse livro? Letícia estava estarrecida. A mãe apenas sorriu. Letícia correu para assistir, esperando ser novamente transportada para aquele delicioso mundo mágico. Mais uma vez, Letícia foi surpreendida. O filme era cheio de efeitos, muito mais bonita, a cidade perdida mais brilhante, o perigoso, sabe, muito bem feito, mas nem de longe se comparava do que o que a Letícia tinha imaginado. Em sua imaginação, Anitta era muito mais interessante, muito mais colorida. Na verdade, o filme não tinha nada a ver com o que ela tinha imaginado, com o que ela tinha inventado na sua cabeça. Então, Letícia, o que achou do filme? Ah, mãe, parece outra história. Não foi assim que eu imaginei, disse com o rosto fechado, quase que escondendo a vontade de chorar. Essa é a outra magia do livro. A história que você leu não é a que você vê. Não é quando lemos um livro, precisamos usar nossa imaginação. Não é, Letícia? Ela estava ficando cada vez mais intrigada. Recriar os personagens, os cenários. E sua imaginação, ela desce o filme a mesma cor do que leu. A mãe então falou: o que você acha de começar a escrever as suas próprias histórias, Letícia? Ai, Letícia descobriu que tinha outra coisa que gostava tanto quanto ler livros: escrevê-los. Ai, que legal essa história, né? Você gostou? Eu amei que ela mostrou como a gente pode aprender lendo, né? E a gente lê em vários lugares, nas placas, na bula do remédio, em vários lugares. Então é isso, é a mensagem que a gente queria deixar. Bom, na videoaula de hoje, a gente viu essa história muito legal da menina que não queria ler. Eu espero que você tenha se divertido e a gente se vê no próximo encontro. Tchau!